e vamos dividi-lo em duas partes, né? Hebreus 11, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Sobre a terra. Então, o que o Senhor vai nos instruir aqui nesse verso, irmãos, é acerca da consistência, podemos chamar assim, da continuidade, da perseverança da fé, né, como esses irmãos creram no Senhor. Nós vamos dividir o nosso estudo em duas partes. Primeiro, não é, o conceito aqui de constância e o conceito de perseverança aqui no texto, particularmente. Então, a primeira parte é o que nós vamos fazer hoje, né? Que é expresso nessa expressão aqui. Todos estes morreram na fé. Então, nós vamos lidar com essa expressão, todos estes morreram na fé, como sendo o conceito aqui da permanência, da continuidade, da perseverança na fé até a morte. E no segundo momento, não é, nós vamos falar que essa permanência ou essa perseverança, ela é manifestada de quatro maneiras, não é? Primeiro, a primeira maneira é que ele diz o seguinte, né, sem ter obtido as promessas, né? Eles não obteram as promessas, mas eles viram de longe. Segundo, vai dizer o texto que eles creram. Terceiro, eles receberam, como diz o texto, né, saudando-as e confessando-as de longe. Há uma expressão que diz o seguinte: eles vão saudá-la, né? Eles vão recebê-la com gratidão. E, por último, eles vão professar a si mesmos, vão declarar que eles são estrangeiros e peregrinos na terra. Então, esses quatro pontos nós vamos ver na outra quarta. Hoje nós vamos ver apenas a primeira parte, que é o fundamento dessa fé. Ela é perseverante e firme, não é? É essa expressão que é o nosso foco hoje. Todos estes morreram na fé. Todos estes morreram na fé, não é? Então, essa expressão, ela precisa ser entendida por nós. Primeiro, irmãos, a questão fundamental aqui, nessas palavras, ela pode ser referida literalmente àqueles que ele já citou. Por exemplo, Enoque, não é, morreu na fé, tá certo? Veja, distintamente dos outros, Enoque, ele não provou da morte, mas enquanto ele esteve na terra, ele viveu de acordo com aquilo que ele creu, a tal ponto que ele foi tomado por Deus. Mas os outros morreram da mesma maneira, e nós vamos falar de Abel, vamos falar de Noé, que foi tratado anteriormente. Mas agora, é importante frisar, agora ele trata de quatro especificamente. Quem são eles? Você vai perceber que a partir desse verso 13 até o verso 17, ele vai falar desses personagens: Abraão, Sara, Isaque e Jacó. Abraão, Sara, Isaque e Jacó. Então, esses aqui, especialmente, e associados com ele, Enoque, que não provou da morte, mas Noé e Abel, que morreram. Então, você tem aqui um princípio claro. Todos esses aqui têm um padrão. Eles morreram na fé. Eles viveram e morreram da mesma maneira. Esse aqui é o nosso ponto, não é? Então, essas promessas aqui, irmãos, nos ajudam a perceber algumas coisas importantes. É importante entender, eles morreram na fé. O que que isso aponta para nós, né? A constância e, ao mesmo tempo, a segurança, ela é amplificada nesses versos que nós acabamos de ler, a partir do verso 13 em diante, quando os personagens citados aqui, eles são então colocados como aqueles que viveram e morreram na mesma fé. Então, esses homens que viveram no mundo depois do dilúvio. Todos esses que estão narrados aqui morreram na fé. Significa dizer como, irmãos? Na segurança de que a promessa
que foi feita a eles seria realizada por Deus no tempo determinado. Nós vamos ver que eles não viram a promessa se cumprir, mas eles morreram com base nessa fé. Eles creram naquilo que Deus havia prometido literalmente. E essas promessas, não é, elas se manifestam de duas partes. Primeiro, irmãos, salvação pelo Messias, e segundo, a posse da terra de Canaã. Primeiro, a salvação operada pelo Messias, eles creram nessa verdade e creram que eles possuiriam a terra de Canaã. Então, veja, na promessa do Redentor e de que eles iriam morar na terra prometida, eles creram. E nessa fé, eles morreram. Nessa fé, eles morreram, né? E é importante entender que, com base nessa verdade, irmãos, eles suportaram ataques e tentações dos inimigos, né, até a ponto deles morrerem nessa verdade. Eles creram nessa verdade e eles suportaram todas as ações do maligno e dos inimigos contra eles. Nisso podemos pensar ainda, irmãos, é que a prática deles, ela é aqui recomendada a nós. É uma lição fundamental para o cristão. Qual lição podemos tirar para nós, irmãos? Que nós devemos viver e morrer pela fé e na fé. Vou repetir aqui, né? Nós devemos viver da mesma maneira em que nós devemos morrer na fé. Eu vivo na fé e eu morro nessa mesma fé. Dessa maneira, eles viveram na fé que foi nas promessas concedidas a eles, né? E eles viveram da maneira como Deus ordenou. E é importante frisar, não é? Eles não apenas creram, mas eles morreram na fé. Veja o detalhe do autor da carta aos Hebreus. Todos estes morreram na fé. Todos eles morreram na fé. Ora, há um aspecto que você pode ter certeza na vida de qualquer pessoa que sofre e que morre nessa terra. É miserável a morte que é sem fé. É uma morte miserável o que morre sem fé. E veja mais, irmãos, e aqui você vai aprender que há uma distinção importante entre, e aqui eu quero que você preste bem atenção nisso, há uma distinção importante. Fé e esperança, elas vão diferir das outras graças de Deus. Veja, amor, alegria, zelo, santidade e todas as outras graças, elas são imperfeitas aqui, mas elas são aperfeiçoadas nos céus. Mas a fé e a esperança, elas são aperfeiçoadas na nossa morte. Vou repetir: amor, alegria, zelo, santidade e todas as outras graças são imperfeitas aqui e são aperfeiçoadas nos céus. Mas fé e esperança são aperfeiçoadas na nossa morte. Por quê, irmãos? Porque você não vai encontrar fé e esperança no outro mundo. Você não vai encontrar fé e esperança no outro mundo. Porque não há nada lá para ser crido nem esperado. Eu vou repetir, não há nada lá para ser crido ou esperado. Vendo, nós nos alegraremos com todas as coisas. Contemplando aquilo que cremos, nós vamos nos alegrar por toda a eternidade. E aqui vem um detalhe interessante, irmãos. Quando foi que a fé e a esperança começaram a manifestar-se em nós, na nossa regeneração? Então elas serão aperfeiçoadas na nossa morte. E a fé e a esperança brilharão com mais glória no fim, no grande e maior de todos os combates,
que é a hora da morte. Esse é o maior inimigo, a hora da morte. Então, a morte de um cristão é, na realidade, o portão para a glória. E o portão para a glória significa que eu preciso morrer na fé. Todos eles morreram nesta fé. Preste atenção nessa cadeia de conexão importante, né? Assim que a vida nos deixa, a morte nos encontra. E assim que a morte nos deixa, o julgamento final nos encontra. E quando o julgamento nos deixa, nós continuaremos para sempre e sempre, sem alteração ou restauração. O que está no inferno e o que está nos céus. Não haverá alteração nesse processo. Então, morrer na fé é morrer na certeza do estado de glória e de felicidade. É aquilo que todo homem deseja nessa vida. Portanto, assim como todos nós desejamos isso para nós precisamos viver e morrer na fé. O apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta de Paulo aos Coríntios, por favor, é um texto conhecido nosso, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 55, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 15, 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Esse termo. Esse aguilhão da morte, ele há um veneno nesse aguilhão, irmãos. Então, quando nós morremos, preste atenção nisso, nós vamos nos encontrar com a serpente mais temível e odiosa. É engraçado um termo aqui, mas não é porque é engraçado no sentido cômico, mas interessante dizer que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, chega a dizer isso, quando ele diz que Cristo, na sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E no verso seguinte ele diz, para livrar aqueles que, pelo pavor da morte, estavam aprisionados. Entende? O medo de enfrentar a morte, ele nos livra daqueles que estão com medo, nos livra de Satanás e da própria morte, e o Senhor nos liberta desse medo. Que coisa, nos livrasse aqueles que têm pavor da morte. Hebreus 2, verso 14 em diante, você vai encontrar essa realidade. Agora, irmãos, quando nós morremos, nós encontramos essa serpente odiosa. Agora, por que ela é odiosa? Porque o aguilhão dela nos destrói. E qual é o aguilhão da morte, irmãos? O nosso pecado. E esse aguilhão não é tirado de sobre nós pela força nossa. Ele é destruído pela verdadeira fé, que tem poder para desviar todos os dardos inflamados do maligno. A verdadeira fé é quem nos livra dos assaltos de Satanás nas horas mais angustiantes associadas com a morte. Se nós encontraremos, irmãos, se nós vamos nos encontrar com esse grande inimigo, né? Se ele for conquistado, esse inimigo, pela fé, se Cristo for a nossa vida, literalmente nós temos a verdadeira felicidade. Mas se nós formos conquistados por esse inimigo, nós temos a miséria eterna. Eu só tenho uma maneira de enfrentar o momento da morte, irmãos, é com fé. Só tem uma forma, morrer na fé. Veja que detalhe impressionante, de novo o texto de Hebreus. Todos estes morreram
na fé. Todos estes morreram na fé. Aqueles que morrem na fé, irmãos, eles têm literalmente a vitória que só os que estão em Cristo conseguem entender. Mas aquele que morre sem fé, a morte e o pecado vão destruí-los, vão dominá-lo. E o pecado viverá para sempre na sua miséria, isso continuamente. Em miséria viverão por toda a eternidade, sem alteração, sem possibilidade. Não haverá esperança. Veja, hoje, enquanto vivemos aqui, o pecador mais miserável que vive nessa terra ainda tem esperança de vida, mas os que estão fora de Cristo não têm, né? Então, se nós morreremos ou devemos morrer na fé, significa dizer que nós devemos viver também na fé. Porque se nós não vivemos na fé, o que é que nós vamos esperar morrer na fé? Não faz muito sentido, né? Então, esses santos patriarcas, irmãos, viveram uma vida longa nessa fé. E nessa fé eles morreram. A vida que eles viveram, irmãos, foi vivida pela fé. Como Paulo diz lá, Lucas diz em Atos 15:9, a fé que purifica o nosso coração. Então veja o detalhe, se nós viveremos nessa verdadeira fé, significa que nós precisamos adquiri-la. Como é que eu vivo na fé? Para eu viver na fé, eu preciso obter a fé. E como é que eu posso obter essa fé, irmãos? Como é que eu vou obter essa fé? Então aqui, alguns pontos importantes eu queria salientar. Primeiro, nós devemos trabalhar para conhecer os pontos fundamentais da religião, de Deus, da criação, da queda, da imortalidade da alma, dos dois pactos, pacto de obras e pacto da graça, né, acerca do mediador que é Jesus Cristo e todos os outros pontos substanciais que tocam a verdadeira religião, que tocam o ser de Deus, a sua palavra, seus sacramentos, a lei, o evangelho, a oração, as boas obras. Onde é que você encontra isso, irmãos? Nas Sagradas Escrituras. E onde você encontra isso em fórmula doutrinária? Nos credos e nos catecismos que procedem das Escrituras Sagradas, que são obras que são fundamentadas na própria palavra de Deus. Então, aqui eu preciso conhecer, né? Aqui você vai encontrar, veja bem, irmãos, imagine como o povo desse mundo sem Deus, é um povo miserável. Você olhar para o apóstolo Paulo, falando acerca dos gentios, na carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 11 e 12, ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, ele se refere aos gentios, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era exatamente assim que eles viviam. Então, imagina um mundo sem o conhecimento verdadeiro do Evangelho. Não pode haver verdadeira fé para se viver e muito menos para morrer por ela e nela, se nós não conhecemos as Escrituras Sagradas, né? Se não conhecemos as Escrituras Sagradas, o Senhor vai dizer por meio do profeta: o meu povo perece por falta de conhecimento, o meu povo perece por falta de conhecimento. Como, irmãos, como eles podem viver na fé se eles não conhecem? E como eles podem morrer se eles não vivem na fé?
Por isso, é necessário a ajuda daqueles que podem ajudar e as orações de todos, para que a nossa igreja, irmãos, tenha mestres e que o nosso povo seja catequizado biblicamente e pelos catecismos da igreja, como e refletem a doutrina fiel das Escrituras. Porque sem aprender a doutrina verdadeira, é impossível aprender religião, a verdadeira religião. A primeira coisa para que eu tenha essa fé pela qual eu possa viver nela, eu preciso conhecer os pontos fundamentais da religião. Segunda coisa importante, irmãos, quando nós adquirimos esse conhecimento, que deve ser o fundamento da nossa fé, então nós devemos aprender as promessas de Deus para a salvação. E nós devemos, aprendendo essas verdades, guardá-las em nossos corações como uma joia para a vida e salvação. Eu olho para essas verdades e digo, essas verdades, a palavra de Deus, ela é verdadeira e eficaz. E todos aqueles que se apegam a ela têm verdadeira salvação. E eu devo então me apegar a essas verdades e aplicá-las à minha alma. Se eu vou viver na fé, eu preciso conhecer e aplicar isso ao meu coração. Eu preciso orar a Deus que me ajude. Terceiro, irmãos, depois dessas duas coisas, nós devemos nos conformar completamente. Isso significa dizer coração e vida. Me conformar às santas leis de Deus. Nós devemos abandonar todos os caminhos maus, todo o curso impiedoso. Embora essas coisas estejam tão próximas de nós, a impiedade e os caminhos maus, irmãos, nós devemos ter consciência delas e nos esforçarmos para praticar tudo aquilo que Deus requer de mim para com Ele e para com o próximo. Eu preciso fazer. O conhecimento dessas verdades vamos chamar assim, é o fundamento da fé. O apegar-se a essas verdades é a fé em si. E o terceiro, irmãos, é o fruto, o efeito dessa fé. O fundamento é a palavra, o apegar-se a ela é a essência, e o coração submetido à lei de Deus e à vontade do Senhor é o fruto dessa realidade. É o fruto dessa realidade. E fazer essas coisas, irmãos, essas três coisas, é andar no santo caminho de Deus, que foi consagrado pelo sangue de Cristo e foi pisado, andado por todos os santos homens de Deus. Veja, esse é o caminho. Quando você olha para o texto e diz assim, veja, Abraão, Isaac, Sara, Jacó, ele cita, aí vai para Noé, Abel, e cita esses homens, todos eles andaram na fé, significa dizer, irmãos, o sangue do Cordeiro é o caminho que foi consagrado pelo sangue de Cristo e foi andado e pisado por todos os santos homens de Deus. Como eu vou andar por outro caminho? Eles viveram nesse mesmo caminho. Se eu quero aprender a morrer na fé, eu preciso aprender a viver na fé como eles viveram. O que é que eu preciso fazer, irmãos, para que eu possa viver na fé e morrer na fé? Eu preciso pegar o curso ordinário, me arrepender e retornar a Deus para que eu possa viver uma vida de fé e não deixar para me arrepender quando eu acho que vou me arrepender num tempo determinado,
não achar que a minha alma é uma aventura e que eu posso acreditar que num determinado momento da minha vida isso vai vir comigo, vai acontecer comigo e eu estarei livre. Porque o curso é claro, irmãos. Aqueles que vivem em pecado podem esperar morrer na fé. Mas aquele que vive na fé, certamente morrerá na fé. Eu posso esperar morrer na fé, não é? Mesmo que eu viva muito tempo em pecado, o Senhor pode me salvar, mas é uma expectativa, há uma segurança, nós vivemos naquilo que nós sabemos que morreremos, porque há segurança nisso. Agora, veja, irmãos, o detalhe do texto, já no final, né? Ele diz assim, Hebreus 11, todos estes, vê que coisa interessante, todos estes morreram na fé. Veja, ele não diz alguns, ele fala todos. Abraão, o pai, e a semente, e a raiz. E com ele a esposa, e com ele os filhos, com ele os netos. Que coisa interessante. Quando ele cita aqui Abraão, Sara, Isaque, Jacó, ele está falando da semente. Todos eles. Que coisa interessante pensar, porque ele teve uma raiz abençoada. Isaque e Jacó, irmãos, tiveram um pai e um avô que deixou um exemplo para eles. Que deixou um exemplo para eles. Isso deve nos ensinar, irmãos, primeiro, se nós formos pais, nós devemos brilhar diante dos nossos filhos com uma santa e verdadeira religião e uma vida santa, com a esperança gloriosa de que a nossa esposa, de que os nossos filhos seguirão o mesmo caminho. Viver para esse fim. Segundo, se nós somos filhos, nós podemos olhar, irmãos, e procurar o que foi que os nossos pais, os nossos antepassados abraçaram e dizer: meu pai amou a verdadeira religião. Eles escolheram viver e morrer nesta fé. Mas acontece um detalhe interessante. Você vai perceber que o pai de Abraão foi diferente para Abraão, como os filhos de Abraão olharam para ele. Porque os pais de Abraão serviam falsos deuses. Que coisa, ele não seguiu a religião de Naor, ele não seguiu a religião dos seus antepassados, ele caminhou para algo superior, ele estabeleceu algo mais glorioso, mais do que alcançou gerações e gerações. Você vai perceber que Abraão abraçou a fé de Noé, abraçou a fé de Sem. Que coisa. Eu posso dizer, de uma certa forma, irmãos, como o catolicismo tenta pegar você, e é assim que eles fazem, eu lembro muito bem disso, dentro da minha família, pessoas que foram tiradas do catolicismo romano, se tornaram protestantes, havia uma acusação contra eles, dizendo: você não tem personalidade, você está deixando a religião dos seus pais. Que coisa, não é?
Qual é a religião que eu estou deixando exatamente? A religião que eu vou seguir dos meus pais é a religião que deve ser provada como pertencente a Deus, revelada pelo próprio Deus, não por homens. Esse é o julgamento que eu preciso fazer. Eu lembro que uma dessas pessoas, quando argumentando contra ela, disseram: você não tem personalidade porque você deixou a religião dos seus pais. Ela disse: na realidade eu penso o contrário, acho que eu tenho personalidade porque não estou seguindo o fluxo da minha família. Na realidade eu estou indo para um caminho diferente, porque criei diferentemente nessa realidade. Primeira coisa que eu preciso saber é se a religião dos nossos pais são verdadeiras, é uma religião verdadeira. Sabendo ainda mais, irmãos, que os nossos pais, eles viveram e morreram nessa fé. Naor e a família de Abraão viviam numa religião que não trazia a glória do Evangelho, nem esperança que toda a sua descendência obteve. Ele creu naquilo que Deus ordenou. E é exatamente assim. Veja, não caia nisso em dizer, em acreditar que abandonar uma religião como uma religião falsa seria trair os seus pais, porque você tem aquele que revelou a verdade aos homens. E como Abraão, nós precisamos seguir. O Senhor falou com Abraão e ele deixou a falsa religião e o seguiu. Consequentemente, os seus filhos o seguiram. Mas nem todos vão fazer assim. Hoje eu posso seguir a fé do meu pai. Hoje vocês podem instruir os seus filhos na verdadeira fé, para que eles creiam, eles cresçam, eles desejem educar os seus filhos, construir uma família que glorifique ao próprio Senhor. Mas a outra coisa importante que não podemos ver nesse texto, irmãos, que a verdadeira honra e glória é viver e morrer na verdadeira fé e na santa religião dos nossos ancestrais. Que honra é isso? Que honra maravilhosa, irmãos. Abraão percebeu que os seus pais estavam errados. Ele deixa a religião dos seus pais e segue o caminho do Senhor. Isaque, seu filho, segue o mesmo caminho. A religião, Isaque, o seu filho. Jacó, veja que é interessante isso, Jacó que foi para a terra dos pais de Abraão, voltou de lá como seu bisavô, como seu avô. Ele volta como seu avô, ele deixa a casa daquela família e vai para o lugar que Deus havia chamado ele. E todos eles morreram na mesma fé. É isso que o texto está dizendo, irmãos. Todos estes morreram na fé. Todos eles morreram na fé. Isso é extraordinário pensar como seguir a verdadeira religião é tão importante para a minha vida quanto para os meus filhos e para os netos e para todos aqueles que Deus nos conceder. Eu não posso simplesmente crer numa verdade sem pensar nisso, em que a minha casa, os meus filhos e a minha família precisam andar na mesma verdade, instruí-los nisso. E por fim, irmãos, nós podemos ainda pensar, não é, que a perseverança, a constância dessa fé, ela é recomendada aqui verdadeiramente. Aquele que morre na fé é aquele que recebe a coroa. O que morre na fé é o que recebe a coroa.
como o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente assim, irmãos. Veja as palavras de Gálatas 6, 9, ele diz. E aí é um contexto diferente, mas a ideia é a mesma. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Vai chegar o tempo de fazermos a colheita. Se não desanimarmos de fazer o bem, receberemos a colheita. Não se canse de fazer. No tempo certo, colheremos. Aqui, irmãos, nós temos a beleza dessa realidade, né? A liberdade, o perdão, a dispensação, os santuários, a pompa e a glória externa da Igreja Católica Romana, os seus jejuns, a austeridade externa, a sua hipocrisia, abre margem para uma vida licenciosa, a ponto de você ter momentos em que você vai viver uma vida de pecado e uma outra festa para você se purificar. Uma para você fazer o que quer, outra para você se arrepender. Acontece que quem vive assim não morre na esperança que Abraão, que Sara, que Isaque e Jacó e todos aqueles que creram morrem, jamais morrem na mesma esperança. Há um conforto aqui. Eles viveram e morreram, todos eles, na fé. Eles não viveram no pecado e morreram na fé. Eles viveram e morreram na fé. Essa é a religião que vai nos sustentar nessa jornada, né? Essa é a verdadeira religião. E aqui eu encerro, irmãos, apenas dizendo, você imagina se essa fé que eu vivo e que eu morro, mas eu não conheço. É muito estranho uma religião onde o ensino e a instrução não é o ponto central da igreja, em termos de instrução e da verdade da doutrina. É muito estranho um crente não querer conhecer essas coisas, que são essas verdades que darão a ele força para enfrentar os dias maus. A esperança, a certeza, a convicção nos dias mais difíceis. Mas aqui nós temos um padrão. Todos estes morreram na fé. Eles creram e morreram. Eles viveram nessa fé e morreram na mesma fé. Eu preciso saber o que eu creio, para saber a razão da minha fé e o motivo de poder morrer nesse mundo e saber o que me aguarda assim que o Senhor me chamar. A morte não pode destruir a nossa esperança, em hipótese alguma. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós te exaltamos e glorificamos pelo privilégio de podermos, Senhor, conhecer um pouco mais da Tua Palavra e sermos desafiados, ó Deus, a uma vida verdadeiramente fiel a Ti, que crê em Ti, segundo a Tua Palavra, pelo poder do Espírito, e que aplica isso na própria vida e que busca viver de acordo com aquilo que crê. E assim, ó Deus, nos dando a certeza de que vivendo na verdadeira fé morreremos nesta mesma fé, como os nossos pais viveram e morreram. Abençoa a Tua igreja, ó Deus,
ensina-nos para que a nossa alma seja extremamente, completamente confortada nas nossas lutas mais profundas, nos nossos medos mais profundos, nas nossas angústias mais profundas, nós possamos ter a certeza no que temos crido, em quem temos crido, e que Ele é poderoso para guardar o tesouro, o nosso tesouro. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém, Senhor Deus.